povo, terra do homem novo, minha nação Bantu Zumbi. Cheiro de jinsaba, os sons do meu perfume, com samba sou. Estamos aqui no Gramacho, visitando aqui uma família muito especial, muito significativa para a história da cidade do Duque de Caxias. Hoje são Dia 21 de maio de 2011. Estamos aqui com o projeto Comunidade Educadora, com vários pesquisadores populares participando dessa entrevista. Então vamos primeiro apresentá-los a vocês aqui. Fernanda. Eu sou Fernanda. Rodrigo. Áquila. Laí. Aqui atrás de mim, Dayana, Lucas e a Marlúcia aqui, presente. Então nós vamos lá atrás, vocês não estão conseguindo ver, tem o Felipe do CRPH fazendo a filmagem. Então aqui nós vamos começar, a Vanessa também na outra máquina filmadora. Então nós vamos, chegou a Sofia também, que é jovem pesquisadora popular também, da nossa equipe de pesquisa. Seja bem-vinda. Então vamos começar aqui. Seu nome? Meu nome é José Mbongo, sou angolano. Estamos aqui no Brasil, junto com nossos irmãos assim, da comunidade Cacebe. Muito bem. Nasci dia 23 de junho de 1962, em Damba, província de Luís. Na época que eu nasci, a época que começou a guerra entre Angola e Portugal. No mesmo dia que eu nasci, dentro do hospital, minha mãe tomaram a decisão de sair, de deixar Angola para a República do Congo. Por causa da guerra, a gente fomos lá como refugiados. Morei lá quase 20 anos. 20 anos estudei lá, na República do Congo, até quando que Angola Se emancipou. se emancipou, a independência da Angola, depois de 1977, que eu com a minha mãe, eu como filho caçula, tomaram a decisão com a minha mãe de regressar em Angola. Daí que nós regressamos em Angola, eu vivi na Damba. Depois de 2 anos eu fui numa província de Luís, fiquei lá 10 anos, depois que eu fui em capital, Luanda, onde que eu morei também. 6 anos depois, tomei a decisão de sair de Angola para ir na Europa, na Suíça. Eu vivi na Suíça. Depois que eu saí da Suíça, por causa das eleições que tinha em Angola, entre o governo Mempela e a UNITA, então o líder da UNITA, como ele estudou lá onde eu morava, na Suíça, numa província de Fribourg, ele falou com o governo de lá para mandar todos os angolanos que viviam na Suíça para voltar em Angola para fazer a eleição. E daí que eu saí da Suíça para regressar em Angola. Quando a gente regressou em Angola, as eleições não deu certo. De novo começou a guerra. Daí que eu tomei a decisão de sair de Angola, junto com a minha família. Na época tinha 2 filhas, com a minha esposa, a minha filha Madalena, a outra Isabel. Tomaram a decisão de vir aqui no Brasil.
Então, a gente chegamos aqui no Brasil. Quando é que você chegou aqui? 1996. 96 eu morei em Bangu. Daí que Deus também me deu duas filhas, dois filhos, casal, a Olga e Samuel. E agora que nós vivemos lá em Bangu, como os nossos irmãos estavam aqui em Gramacho, então ficar lá bem longe lá, a gente pensamos viver perto dos nossos irmãos. E agora, até agora que nós estamos aqui. Você veio para cá? Isso é a minha história. Quando é que você veio para cá, para o Gramacho? Em Gramacho aqui, já estou aqui há 2 anos. 2 anos. Meu nome é Lumbala Walumbala Dissassi. Eu sou congolês do Congo Democrática, Congo Kinshasa. Eu sou aqui 17 anos, aqui no Brasil. Nasci em 63, eu sou família de 11 filhos. Eu sou 4 de 11 filhos. Nasci em Kinshasa, 90. Tinha guerra lá, Kinshasa, tudo, o governo, como você sabe disso. Eu e o meu irmão foi em Luanda, 90. Fiquei em Luanda, 2 anos em Luanda, 92, e saí de Luanda para Brasil. Porque em Luanda também tinha guerra, como o José acabou de falar, tinha guerra. 90, 92, 92 chegou aqui no Brasil. Naquela época, todo mundo estava vivendo lá no centro da cidade. Você também foi para o centro? No centro da cidade, ficou 4 meses no hotel Monte Alegre. Monte Alegre tinha muito angolano lá, muito africano. Porque naquela época, só a gente estava morando lá, no centro da cidade, onde eu conheci o Soneri. Eu conheci lá no centro. Interessante. Ficou, depois de 4 meses, não tinha mais nada. Estava, tem que ir na Caritas para pedir refúgio, ajuda lá no Caritas. E foi depois de 4 meses, depois do mês maio, eu fui lá, aceitou como refugiado. Eu fiquei lá como refugiado, me dei trabalho em 95, eu trabalhei na loja americana, na Niterói, na shopping aí, como shopping? Lá no naquele shopping no centro. Trabalhei 11 meses. 11 meses na loja americana como operador comercial. Antes de entrar aí, tem que passar fazer teste aí na escola, porque a gente sabe que angolano, africano não estuda, não, a gente estudou. Tem que fazer teste lá na Senai, para provar que você estudou. Aí, Caritas deu todo mundo trabalho, segurança, operador comercial, a gente ficou lá na loja americana, eu fiz 11 meses. Depois eu mesmo que pedi para sair na loja americana. Naquela época eu morava só lá no centro. O lado tinha conhecido, me levou para trabalhar na ville. Na Niterói também. Trabalhou lá, depois eu não, salário não está bom não. Tem que fazer no nosso, como chama aqui? Comércio. Eu fiz comércio, eu vendeu na central do Brasil. Vendeu a central do Brasil. Naquela época eu estava morava lá na Rio Comprido. E você vendia o quê? Vendeu o quê? Mercadoria, o quê? Biscoito, bala, refrigerante. Vendedor ambulante. Entendeu? Aí consegui uma parte boa aí, estava fazendo negócio aí
mandar as coisas para o Brasil, para Angola. Para Angola. Estava fazendo aí, depois mudou, por causa saiu do quê? Do Rio Comprido, foi na Braz de Pina. Aquela favela aí do Braz de Pina. Eu, segunda pessoa que chegou lá no Braz de Pina, na 95, no Braz de Pina. Ficou no Braz de Pina 11 anos, no Braz de Pina. Saí do Braz de Pina e vim para agora que eu falei 10 anos aqui na Gramacho. Muito bem. Só uma pergunta do Davi rapidinho, para ele explicar o que é esse símbolo aí no seu pescoço. Esse aqui é mapa da África. O mapa da África, a África toda está aqui. O Congo é aqui no meio. Onde eles moravam. O país é aqui no meio. Angola é perto aqui. Porque o Congo, Angola, seu país é vizinho. Porque como você falou, a gente vai falar idioma. Esse idioma aí fala no Congo, fala também no Angola, fala porque tem dois Congos. Congo Democrática e Congo Kinshasa e Congo Brazzaville. Angola e Gabon fala esse idioma, a gente vai falar depois. Ok. Meu nome é Iavan Apelado, fui fazer quase 18 anos aqui no Brasil. Eu saí na minha terra ali no Congo, no navio até aqui. Nesse tempo ali eu saí para vir viver aqui. Quase aqui 20 anos atrás, todo mundo sabe, na África estava muita guerra. É por isso a maioria das pessoas, os africanos que estão vivendo aqui no Brasil, aqui, chegou aqui sobre a guerra. A maioria chegou aqui sobre a guerra. Todos os africanos que você conhece na rua, nesse tempo ali, tem família boa, a vida boa. A maioria, outro amigo, colega brasileiro, pensa que os africanos estão aqui para sofrimento. Não, sofrimento. A maioria dos africanos está aqui, estudou, faculdade, universidade, engenheiro tem, mecânico tem, motorista tem, deixou a família morreu, perdeu muita família. Eu cheguei aqui, junto com meu filho, eu fugi da guerra, nesse tempo ali. No Congo, é como um país vizinho da Angola. Você nasceu quando, Lázaro? Agora eu estou fazendo 53 anos. Eu nasci em 57. Eu tenho pai de 5 filhos. 5 filhos? Agora 5 filhos e 6 netos. Tenho 2 filhas. Meu mora aqui não. No tempo eu saí na minha terra para ir viver aqui. E 2 ali, eu mando ali para ir viver na Europa. Moro na Europa. Aqui trouxe fora. Aonde eles moram na Europa? Holanda. Chegou aqui no Brasil, morava ali como um amigo chegou, todo mundo chegou ali no centro da cidade. Nesse tempo ali, ninguém sabia que o Gramacho, o Sarapuí, o que existe. Ninguém sabia que existia. Não, todo mundo sabia que tem que ficar ali na cidade. Ali na cidade, ali, a maioria, todo mundo ficou quase 3, 4 meses ali. E por que o Gramacho justamente? Por isso nós chegamos ali. Chegou ali, todo mundo chegou no apartamento. Ali, nesse tempo ali, os brasileiros, você sabe que esse aqui é angolano. Por isso, vocês os brasileiros pensam, todos os africanos que moram aqui no Brasil, você chama o angolano. Não. Todos os angolanos. Por exemplo, o meu amigo mostrou aí que esse mapa é esse aqui. Congo, né? Esse mapa é esse aqui. É África. Em geral. Dentro desse aqui, África, esse aqui é o continente da África. Dentro desse continente tem 52 países. Aqui. Tem 52 países. Tem Marrocos, Egito, Algéria, Camarão, África do Sul, Angola, Zimbábue. Tem 52 países. Agora, nós estamos aqui. Aqui tem 2 nacionalidades. Tem 4 africanos, mas o nacional da África é diferente.
esse aqui com esse aqui são do Congo. Os dois ali são namorados. Sim, eu já observei que aqui... Isso. Então, se o angolano com esse aqui, o congolês, está indo, parece, é primo ou irmão, isso no mundo, o único país, a fronteira mais longa no mundo é da Angola com o Congo. Ali nós entramos só no pé, ou no bicicleta, ou no moto, esse aqui. Ao chegar aqui, com pouco dinheiro, estava aqui, estava trabalhando, todo mundo estava trabalhando. 4 meses ali, não estava mais nada para pagar o aluguel. Alors, todo mundo foi no caminho para ir procurando aonde a igreja católica, aqui no Rio de Janeiro, para pedir refúgio. Nós, toda a maioria, esse aqui, pediu refúgio em 93. Chega ali, desculpa, o cara estava a receber nós ali, estava pensando que nós estávamos a pessoa do sofrimento, estava maltratando a gente ali. Porque hoje, nenhum angolano refugiado pedir refúgio aqui no Brasil, essa aqui é assunto social, não sabe aonde ninguém mora. A coragem, inteligente, a cada pessoa estava procurando a vida dela. E por isso, saí ali no centro da cidade, o aluguel estava muito caro. Vem parar aqui não. Como é que vocês souberam daqui? Não, Souberam daqui Já aí. tinha amigos. Aí Amigo, ele vai explicar, explicar, vou porque explicar. ele viveu aqui. não, ali isso aqui não dá para não. Ele falou que não. O Dubara falou. Na loja chegou, ele trabalhou na loja americana, trabalhou no navio, trabalhou como camelô. Com esse aqui, ele fez amizade com os brasileiros. A partir disso aqui, a cada pessoa ali, ali você mora aqui, não dá. Vai lá no Gramacho, a vida é muito cara, a casa é muito barata. Por exemplo, aqui mesmo no Gramacho aqui, não tem 14 famílias. Os africanos moram aqui, só aqui no Gramado, Caxias. 14 Caxias. Não, Caxias. Em Caxias são são 14 famílias? Aqui na Caxias. Então, aqui no Gramado não tem quase 10 famílias. Mas ali na Brasília tem muito. Na Irajá tem muito africano. No centro também. No Niterói tem. Comprido. Então, por conta agora, os africanos têm todo lugar aqui no Rio de Janeiro. No Jacaré. Como sempre, né? Como sempre. Desde o passado. Pronto. Só que agora é uma nova rota, né? A nova rota. Então, por quanto por todo esse tempo eu estou aqui junto com a minha família aí, agora eu, na minha opinião, na minha cabeça, eu penso que eu já, na minha opinião, agora eu sou 50% africano, 50% brasileiro. brasileiro. Então, a minha chegada é assim. Todos nós aqui somos também africanos. Né? Isso. Bom, além disso aqui, o país dele, o meu país ali, é fronteira, por exemplo, o Brasil com o Paraguai. Para mim, para 1 quilômetro da minha terra para o país, Por isso, 1 quilômetro. como ele falou com isso aqui, por exemplo, eu, a minha mãe, meu pai, somos angolanos. Nascemos na Angola. Fugi do tempo da Angola, lá da guerra. Fui ali, Do Congo. eu nasci no Congo. Então, agora por isso eu sou, Congolês. por quanto agora eu posso dividir então, 50% angolano, 50% congolês. A minha estudo, Agora você a tem que minha botar vida, lá, mas visto tudo pra eu cá e fiz ali brasileiro. no Congo. Eu vou ter só no país do meu pai, no tempo Angola receber independência. Por exemplo, eu tenho um filho aqui, eu conheço, está lá, o Gibril. Nasceu aqui, é brasileiro. Mas o sangue dele é É africano. africano. Meu nome é Manuel Rita Sonari, eu sou angolano. Eu fui nascido em Angola em 1956. Vivi a minha infância em Angola depois da guerra. Colônia portuguesa com o nosso movimento que estava no momento em Bela. Nós fugimos para Congo, Kinshasa. Lá em Congo, Kinshasa, passamos um bom tempo. Em 1975, como eu era
revoltado, era uma pessoa muito agitada. Tomei a decisão, eu e o meu tio, pensei de eu regressar em Angola. Em 75, antes da independência de Angola, eu voltei a Angola. Vivemos aquela dos homens porque sou de lá, no Tibocolo, participei na luta armada. Depois saí de lá, fui na cidade de Luanda. Passei um bom tempo em Luanda, estudei lá em Luanda, comecei a trabalhar no navio como motorista marítimo. Passei um bom tempo em Luanda, comecei a viajar para a Europa, vai e volta, vai e volta. Depois, em 91, 92, a confusão voltou de novo. Já tínhamos independência, mas tínhamos aqueles grupos de forças armadas que nós tínhamos MPLA, UNITA, FENELA, tinha muita coisa. Em 92, me separei com a mãe meus filhos, tomei a decisão, vim aqui no Brasil com meus 5 filhos. Quando você veio, já trouxe os 5? Trouxe. Eles tinham quantos anos, mais ou menos? Salvador tinha 2 anos, Madalena até tinha 8 anos. Vim para cá, nós morávamos na cidade. Passou um bom tempo na cidade, fomos lá na Caritas. Pedimos exílio porque não podemos viver num país do outro sem documento. Isso foi a nossa E a Caritas sempre ajudou nesse sentido? Nesse objetivo ajudou. Procuramos a Polícia Federal, nos recebeu muito bem, sem problema nenhum. Nos cederam documentos como refugiados. Depois de um tempo, porque nós tínhamos direito àquele documento de refugiado, tem que trocar em 2 anos. Nós fazíamos revolução porque era mal atendido, brigavam muito. Vinha a polícia, vinha jornalista no Caritas. Eu participei, ele participou naqueles lutas todos que passavam. Estava lutando com o nosso direito. Estava lutando com o direito. Direito deles. Direito humano, nós lutamos sim, fizemos aquilo. Eu era um dos líderes. Passou depois, recebemos documento, cortaram ajuda, recebíamos na altura era no valor de R$50. Caritas tinha nos ajudado, nos dava hotéis que nós morávamos, depois cortaram tudo. Caritas nos ajudou. Quem ajudou? Caritas nos ajudou. Tomou decisão de nós trabalharmos. Fomos fazer a prova. Os que passaram, como nós, eu trabalhei na loja americana durante 2 anos e 6 meses, lá em Nilópolis, na segurança. Depois tomei decisão de eu viajar para a Europa. Pedi as minhas contas, tudo foi bem feito. Eu e ele, nós, passando o tempo, tomamos decisão de trocar nossos documentos, de sair refugiados, passar como permanente. Fizemos e fomos bem aceitos na Polícia Federal. E foi feito. Hoje, eu vivo aqui no Brasil como permanente. Viajei a Angola em 92, voltei a Angola, deixei meus filhos aqui. Passei uns 6 meses lá, depois voltei de novo para cá. Por que você quis voltar? Mas deixei meus filhos aqui. E tinha negócios já para me fazer. Mas como a luta era demais, guerra é bom você falar assim na boca, mas vivendo assim não é fácil não. Nenhuma guerra. Nós a guerra que temos dessas facções, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Falta de amor. Se nós tivermos amor, essa guerra pode acabar. O tráfico será difícil para acabar 100%. Podemos fazer, mas será difícil. Isso nunca vai acabar. Sempre vai existir. Mas se o governo apertar, pode sim. Podemos destruir favelas. Podemos. Daí, trabalhei, tomei decisão, saí para me viajar. Não deu certo. Saímos lá na cidade, começamos a viver aqui em Caxias, lá no centro de Caxias, morri lá em cima do Tolão, no Pleno Casado, durante um bom tempo. Trabalhava na Americana, quando saí, começamos a fazer
Hoje, comércio que se faz, nós fizemos muito comércio. Comprava muita roupa, tênis, muita coisa. Comprava onde você? São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. E vendia aqui? não, mandava para lá em Angola. Mandava pra Depois de vender em vender para Angola. lá, de avião, depois de vender, toda semana nós temos dinheiro. Temos voo por semana de Luanda para o Rio, 4 voos. Agora também. Hoje vocês trabalham fazendo comércio África Não, hoje Brasil? já não se faz, paramos, estamos a fazer, trabalhar, já trabalhamos muito. Nas empresas. Mas isso foi por falta de ajuda ou foi porque vocês decidiram? Falta de ajuda. Falta de ajuda, porque a ajuda acabou Foi cortada. falta de ajuda. Os africanos hoje que já têm dupla nacionalidade como brasileiros. Porque nós temos direito hoje, depois da manhã estou pensando em pedir a naturalização brasileira. Eu tenho direito. Eu tenho direito de ter dupla nacionalidade. Tem africanos hoje que têm dupla nacionalidade. Congolese, E tem brasileiro. direito. E tem direito antes de Tem vocês estarem angolanos aqui. que são brasileiros, Os africanos. angolanos. Entendeu? Bom, Uma coisa aí, do trocado do documento. Refugiado, permanência. O refugiado aqui no Brasil, se você apresenta como refugiado, está pensando Então, você sem valor. Desclassificado. Entendeu? Isso. Sem valor. Ou se você veja bem, o que? Fernando Henrique. Presente aí, presidente. O Cera. Serra. Não, ele não é José presidente, Serra. Não. Não. Ele foi candidato. Candidato do Isso. presidente. Serra. Todo mundo ficou fora do Brasil. Para quê? Era refugiado. Está vendo lá como que? Refugiado. César Mas Maia. aqui no Brasil, se você apresenta como refugiado, você Não vale nada. não vale nada. Foi no caso de vocês, né? E- Está falando isso porque tem que trocar até para viajar. O refugiado tem que viajar. Só no país dele não pode voltar, não. Mas tu pode viajar o mundo inteiro. Eu sou congolês, não pode voltar no Congo, não. Porque vocês já... Ele é refugiado. Ele é refugiado lá. Mas tem que ir na Angola, França, qualquer país é o que tem que ir. Mas como o refugiado, não tem valor. Entendeu? então quer dizer que a maioria não, 45% do amigo povo brasileiro, a palavra refugiado para ela que é uma coisa criminosa, bandido. Entendeu? Vocês sofreram muita discriminação. Isso. Então, Olha, você chega ali para procurar um emprego ali, você monta esse aqui, documento aqui, o documento é República Federal do Brasil. Refugiado. Não. Ele pensa que você é criminoso. É difícil até para conseguir quando emprego, né? vocês pegaram o visto permanente, vocês sentiram diferença? Não, ninguém recebeu visto Permanência, permanente. Não, desculpa. Aqui a lei do governo brasileiro, uma pessoa sair no terreno como nós, vem aqui para pedir para refugiar, para ficar aqui no Brasil. Se você fez a sua pedido ali, o governo brasileiro aceitou a tua pedido ali como permanência, não, como refugiado. Você tem que esperar 6 anos. 6 anos. Depois de 6 anos, a partir da data que você receber, o governo brasileiro aceitou você, essa data ali você tem que mostrar ali o livro que você chama que o diário oficial. Por exemplo, a Lula, o Dilma, presidente Dilma. Todo mundo vai ali na rua ali para dar candidato para ele. Todo mundo votou Lula, de Dilma. Então, no novembro, até dia 30 de dezembro, todo mundo sabia que a Dilma é presidente. Mas não é presidente, não. Agora, o nome do Dilma, sabia que no dia 1º, o nome dele saía na diário oficial que Dilma é presidente. Por todo o tempo ali você estava Dilma não é presidente, não. O povo também quer mudar, não. Ninguém quer você. Está escutando? Chega ali, o Dilma fez que o governo dele falou que é bom. Disse você, ministro da Casa Civil. Ele falou. Mas antes do que disseram, para ficar ali no lugar dele ali, o nome dele tem que sair no diário oficial. Se o teu nome não sair no diário oficial, não é ministro. Agora, ali, se o governo, você fez o pedido,
para ficar aqui, primeiro o nome tem que sair aí no diário oficial. Sair no diário oficial ali a permanência. Alors, nós pedimos, como refugiado, na lei do governo Depois de brasileiro, 6 anos, depois de vocês 6 anos, se você quer para pedir a permanência, você pode permanecer. Se você quer. Se você Você quer. quer, não Se você não fica. quer, não, você não quer. Não. Fica. Sim, sim. Entendeu? Olha, há outro brasileiro, há outro africano, estrangeiro está aqui. Não é refugiado, mas é permanente porque casou com um brasileiro ou fez filho com um brasileiro ou com um brasileiro, ele tem direito para receber esse no traje do caso da filha. Eu vou responder na pergunta do Daiane. Falou o caso do que a gente não está trabalhando agora, porque a gente está trabalhando agora. É, por causa é difícil até para arrumar emprego, deve ser, né, para essas pessoas assim. Não tem ajuda não. Isso. Refugiado, como vocês falaram. Ajuda do governo. Do governo não. O governo ajudou a gente só para pegar Documento. A gente lá no Caritas é a organização de todos os países do mundo. Aqui, Alto Comissariado da Estação de Multas. Donc, quer dizer Manda dinheiro para o povo. O terceiro brasileiro não sei. Mas se você foi lá, na outro país, Não, brasileiro não tem esse direito. não tem esse direito. Não tem. Tá bom. A gente tem que receber dinheiro todo mês. A gente estava recebendo dinheiro, ele falou isso, a gente estava recebendo dinheiro. O valor naquela época do. Eu acho que é 50 reais. 50 Sim. chegou a. Aí, Irrisório, né? na lei do refugiado, essa casa aí, quem paga essa casa aí O governo. é lado. Esse aqui. Essa casa aí, quem paga é lado. Mas na lei do refugiado, Ele Deve não ser o poderia Estado pagar. brasileiro. ele não pode pagar a casa. Aqui não pagava. O Caritas tem que pagar a casa, Mas não pode. não paga. donc, quer dizer como Mas peraí, mostrar. Eu estou falando com você. A gente trabalhou. Quem pegou serviço para nós? Caritas. Mas agora, tem refugiado até agora, tem refugiado. Não está trabalhando não. O Caritas está onde? Por isso, a gente fez não para lutar contra o Caritas, não. Para declarar nosso direito. Criamos o CACEB. Como é que é o nome mesmo? Cacete. CACEB. Caceb? É. Não para lutar contra Conversa, não. Caritas, não. Comunidade anglo-gogolesa do Brasil. Um congolês, né? Não, ama congolesa, não. Não, aquela aí, o nome já mudou. Mudou. Já mudou o nome? Só CACEB significa o africano convive no Brasil. Ah! Porque todo africano é membro do Cacete. Do Todo Cacete. africano. Todo africano é membro? membro do CACEB. Tem também brasileiros que são membros. É do Cacete. mesmo? Tem você brasileiro. mantém sem membro. Você pode ser membro. Oh, que bom! Por isso, a gente está lutando nosso direito como cidadão africano que vive no Brasil. Como tem que, não, governo, parte do governo não está dentro. Só parte do quê? Caritas. Do Caritas, do ONG aí, não está dando certo Certo, não. não. Entendeu? O fundador desse CACEB aí é Lado. Ele que fundou isso. Por que ele fundou isso? Nós temos limite no ONG. Quantos filiados vocês têm? Tem um Como falando, todo mundo, membro. todo africano é membro, É membro. mas efetivo aí, nós vamos falar, tudo brasileiro, no governo, quem trabalha no governo, são poucos que trabalham no governo, presidente, ministro, aí quem trabalha, a gente está trabalhando agora, ele está trabalhando no comitê diretoria, trabalha, eu trabalho, ele trabalha. Ah, vocês 4 são da diretoria. Da diretoria. Por isso que o tio Lado, então, ele é conhecido, pelo fato de ele ter sido o fundador desse... Ele é um dos fundadores. Ah, o senhor é um dos fundadores. Ah, sim. Ele é uma das lideranças, todos eles, né? É, cada um tem um pouquinho de líder.
Mas se você falou que porque tinha tirado eu, sou muito conhecimento aqui, isso eu ou ele aqui, ele chegou primeiro aqui no Ele que chegou primeiro por isso no que ele é trabalho. mais conhecido aqui. Ele fundou a tribo. Nós falamos, esse que vai falar, como ele chegou aqui, esse aqui nós vamos fazer qualquer... Eu tenho muito a contar. Esse aqui vai ficar muito... Livro. Vamos fazer Para mim, páginas. para ajudar para vocês, ele falou que não somos africanos. Mas aqui tem dois tipos de africanos. Então, com esse aqui, Angola. Congo e de E Angola. Angola. Agora, uma coisa eu vou falar Mas para vocês. vocês estão dizendo que dos africanos que estão aqui no Rio de Não, Janeiro, somos eles africanos, mas a estão nacionalidade é de diferente. outras nacionalidades. Isso. Além de Congo e de Angola. Tem nigeriano. Aqui no caso do Gramacho, as 10 famílias que estão aqui, elas são todas do Congo de Angola? Isso. Sim. Bom, uma coisa eu vou falar para você que se você está observando, se você está vendo que a língua portuguesa eu estou falando com esse aqui é diferente com esse aqui, com esse aqui que ele está falando. Esse aqui, os dois ali, somos angolanos. Angola também fala a língua portuguesa, como vocês falam. Mas na minha terra, com esse aqui, nós falamos a língua francesa. Então, desculpa, a língua portuguesa, eu estou falando agora, eu aprendi aqui na rua. Eu não entrei na escola não para falar isso aqui. Pela Mas convivência com os esse- brasileiros. Esses dois ali, a língua dele, por isso os dois falam. Bom, além disso aqui, há uma diferença com a língua, o português que ele está falando, o português é esse que está falando. Por isso, o português de vocês, dos brasileiros, é pouco diferente com o português Do português de Angola. Por exemplo, vocês, os brasileiros, falam que fica na fila para comprar pão. Mas esse aqui fala que fica na bicha. Fica na bicha. É muito legal isso, né? Você fala que não, fala que, me dá carona. Esse aqui fala na língua portuguesa, ele fala que me dá boleia. Boleia. Eu vou pedir para você, para falar isso, ninguém vai saber isso aqui. O qual é o não. Eu quero a cada pessoa para dar a pergunta dele, o que ele pensa sobre a África. Nós vamos dar a resposta para vocês. Então vamos lá. Isso é muito interessante. Se vocês pudessem fazer agora, assim, primeiro uma fala. Como vocês viram no passado e vê agora a África, que vocês conheceram, que vocês conhecem. E depois, aqui, Brasil, né? Como é que... Bom, Comparando além disso aqui eu vou falar para vocês sobre os africanos. Você está falando que estou aqui no Brasil. Não todo mundo sair na África para vir aqui como refugiado, para pedir refugiado. Não. Alguém vem aqui para pedir refugiado. Alguém vem aqui para estudar. Recebeu bolso. Outros vieram para trabalhar, né? Há muitos africanos que estão ali na faculdade. Está ali, como aqui o governo manda, o governo africano manda muita gente ali, como para aprender Eu como conheci uma na que Marinha da veio. Guerra, na Marinha da Guerra. Tudo isso aqui. A outra africana chegou aqui no Brasil como comerciante, Comerciante, exato. entendeu? A outra aqui chegou aqui como missionário. Há muito pastor africano. É verdade. E por isso estou falando com você que na África é uma continente. Dentro da África tem 52 países. Então nós, com isso aqui, nós ficamos ali no centro da África. Eu sugeriria um dia de novo, se você vai votar de novo ali, você dá convite conosco ali, porque uma sala grande ali, nós vamos trazer também a Juliette, para ali, para mostrar. Sim. Vamos combinar. Como você acabou de falar aqui, O olhar de vocês sobre a África do passado e a África de hoje. para mim, vou falar, a África de hoje está mudando. Só o problema está na África, só o governo é trabalho. Entendeu? Se o governo está trabalhando bem, está falando sério mesmo. África, o país de rica do mundo. África. Tem tudo na África.
tem tudo. Tem petróleo, tem diamante, tem floresta, tem tudo. Mas nós estamos aqui sofrendo. Do governo. Entendeu? Mas agora está mudando. Na nossa época, Mobutu, vou falar do Congo, do Congo, porque eu sou do Congo. O presidente era Mobutu, ficou no poder 35 anos. Sou ele, com a família dele, com a turma dele. Mas agora, hoje, é Kabila, o presidente, está fazendo mais. Está tentando. Mas, graças a Deus, daqui a pouco vai mudar. Porque na minha época viver bem, mas do cantor de Mobutu, quando ele saiu do Congo, eu vi que aquele aí é ladrão. Estava roubando muito. Estava roubando o povo. Lá dentro, ele não sabia não. Mas de fora, não está trabalhando bem não. Mas hoje, está mudando um pouco. Eu vou tentar falar da Angola para vocês. Nós, Angola, hoje, nós temos uma grande relação Angola-Brasil, porque no tempo da guerra o Brasil nos ajudou. Tínhamos aparelhos que saíram aqui no Brasil, cabos, armas, que o governo brasileiro tinha mandado na época para nos ajudar. Além daquilo, nós temos uma relação comercial Angola-Brasil sobre petróleo. Nós, Angola, mandamos petróleo para cá. Além daquilo, se você ir hoje em Angola, principalmente em Luanda, você vai encontrar muito brasileiro, muita brasileira trabalhando lá. Eu mesma quase que fui, recebi o convite. Muito. Trabalhar com educação. Nós hoje, se você ir em Luanda, a construção hoje, Luanda está a ser um país daqui a 10 anos. Em África serão uns países contados, como a África do Sul. Não é só para falar na boca. Se você ir hoje na África do Sul, é um país de primeiro mundo. Outra coisa, né? Eu conheço Portugal de 1986, 83, até os anos de 89. Portugal é um país. A construção do Portugal é ruim em toda, seja que hoje Portugal entra em crise mundial. Antigamente não era, mas Portugal era um país lixo, era sujo. Mas hoje, se você ir em Portugal, comparando hoje a construção, hoje Portugal está um país do primeiro mundo, porque mudou tudo. Além de crise eles têm, seja que tem crise, mas Portugal, a construção hoje é diferente. De dia a dia, se nós dormirmos, pensarmos à frente, podemos chegar e podemos melhorar muita coisa. Não podemos recuar por trás, não. Se recuar, não vai dar certo não. Temos que continuar. Como é o momento ano da guerra, não é brincadeira. Não é brincadeira. Só agora, Angola, Baixa, Angola ficou com Baixa. Menos de 10 anos. Ali na Angola, tudo, o povo, a casa, a guerra, tudo está no destruído. Agora, pensa na tua cabeça, um país ali, começa o ano da guerra. Para começar a zero. Não é brincadeira. E por isso, há muito trabalho na África ali, o país na África ali sofreu muito da guerra. Primeiro tem que começar na educação, saúde e transporte. Os 3 problemas estão ali na África. Como o senhor falou, aqui 10, 15 anos ali, você vai ver que a evolução da África ali está subindo. Há muito ali, no outro país ali, na Angola ali, uma rapaz ali, nasceu tem 40 anos, não sabe não ler, não sabe nada. Por quê? Na guerra, como você vai sair da tua casa para ir na escola? Não dá. Não dá. Não tem economia, não tem nada. Além disso aqui, todos os países na Angola ali têm uma terra rica.
tudo tem. Tem diamante, peixe, tudo tem. Café, tudo tem lá. Agora, a nossa lei tem que realizar muito. As pessoas agora estão lá na nossa terra ali, estão no poder ali, ele tem que colocar a cabeça ali no lugar certo ali. Não é para ele, para ajudar também o povo. Mas também precisa deixar lugar para outros Trabalhar. Como eu vou fazer isso aqui? É isso Ali, que o povo, está nós, o povo africano, somos egoístas. Você fica no poder 30, 40 anos. E com isso, o problema está ali na África. Se todo mundo ali colocar no lugar ali, como os países como o Brasil, Estados Unidos ali, 4 anos mandando, manda 8 anos ali, então todo mundo vai ficar ali. Quando eu cheguei aqui em 92, 3. 93, 92, mas o Brasil, daqueles Brasil aí, Muito diferente. muito diferente. Quando eu cheguei era Cruzeiro. Hã? Mas para mim, o presidente que mudou, que mostrou o Brasil, fora do Brasil, você sabe só samba, Pelé. Futebol e samba. Duas coisas. Hã? Naquela época, mas agora você vai conhecer Brasil com tudo, cultura do Brasil. Para mim, estou falando para mim, Lula aqui mostrou o Brasil fora. Para fora. Donc, nós também, como eu falei, queremos. Donc, África tem tudo, mas só o tempo. Eu queria perguntar assim, uma coisa para vocês. E aqui, o que vocês acham aqui do Gramacho? Vocês estão aqui. Vou falar para você do Gramacho. Quando eu cheguei aqui no Gramacho, morri lá no Sarapuí. Eu sei como o Sarapuí era, o Sarapuí 2. Eu saía na minha casa, para mim no aeroporto. Não poderia botar tênis assim branco, porque era lama lá, tem que colocar um saco plástico para sair na rua. Mas hoje, se você ir lá no Sarapuí, depois de Santo Antônio, lá, você vai ver como que o Sarapuí é hoje. Então, você tem que saber analisar onde que nós falamos Brasil antigamente de hoje. Eu entrei aqui, esses aqui, tudo aqui, era lama. Era lama, não era assim não. Era lama. Escolas hoje temos, o Brizola trabalhou para fazer aqueles brizolão. O Brizola trabalhou muito, ajudou muito, não é pouco não. Eu até hoje me lembro do Brizola, eu penso nele. A iniciativa que ele tinha de fazer essa escola que hoje temos, Brizolão. Em todo o município do Rio de Janeiro, onde você passar, tem Brizolão. Então, esse aí é um bom exemplo a seguir para continuar a construir as escolas. Mas hoje, só andamos reformando, tem poucas escolas que estão sendo construídas. Isso está errado. Se nós estamos a chorar para levantar a educação, me fala, eu na minha casa, eu ando, minha filha vai na escola hoje, amanhã não vai porque o professor não vem. Não tem professor. Mas tem muitas professoras que não estão a trabalhar. Por quê? Me responde, só fica em casa, não está a trabalhar. Por quê? Não entendi. Estou falando. Que tem professor que está em Tem casa? muitos professores, professoras, não estão a trabalhar. Mas nas escolas falta professores, não falta. Porque não fez concurso suficiente, não fez para concurso. chamar o professor. Não tem professor contratado suficiente. E por que Porque não tem contrata? escola estadual. Acho que a mãe está falando mais por causa do salário dos professores, estão entrando em greve. Sim, não, tem duas coisas diferentes. Na rede estadual, aqui, nós temos escolas que têm falta de professor. Você não tem professor para todas as disciplinas, mas tem professor formado. Tem. Falta o governo do estado chamar os tem até concursados, mas falta o governo chamar para cobrir a necessidade. Ele não chama por quê? Que aí é vantagem política, né? De outro lado, também tem os salários que são muito baixos. Na rede estadual é muito baixo.
Rede municipal é um pouco melhor. Aí na rede estadual, como é muito baixo, o pessoal vai abandonando, desiste de trabalhar. Então a gente tem uma carência de professor da rede estadual imensa. Bem, para mim, eu vou fazer a pergunta a você, falando assim, o que nós achamos do Gramacho? Para mim, na minha chegada aqui no Gramacho, como o meu primo está falando aqui, o Gramacho estava muito ruim. Mas hoje, aqui 10 anos, o Gramacho transformou. Muito. Eu saio na minha terra, saio na rua, para vir aqui no Gramacho aqui, 1 hora, 2 horas, ninguém faz ameaça comigo. Esse aqui. Tá bom. Agora, uma coisa eu tal, na minha coração tal, sentir quando isso aqui, não sei não. Eu vou fazer pergunta. Por quê? Aqui, eu sei se aqui no Gramacho, eu moro aqui no Gramacho quase 15 anos. Uma pessoa sai na casa dela para ir procurar casa para aluguel. Chega ali, você vê a casa. O senhor, a casa é sua. Sua. Tem quantos quartos aqui? Tem 3 quartos. Tem quantos quartos? Sim. Você, o proprietário da casa. Aluguel é quanto? Você falou comigo 500 ou 700 reais. Depende comigo, eu vou negociar com você. Ou vou entrar ou não entrar. Mas você fala, entra ali, você fala ok. Essa aqui casa tem 3 ou 4 casas ali, sou o casal sem filho. Você pensa, eu vou morar na casa do 4 quartos, sou eu com minha esposa. Além disso aqui, eu perguntei essa casa, a dona casa falou que você vai entrar não só com a tua esposa, ele não quer final. Mas dentro da quinta dele, ele tem quase 24 anexos. Ele não quer não. A gente não, tá falando sério. Eu, com esse aqui, eu chego aqui nessa casa ali, sabe o que eu estou fazendo? Agora, 2 meses que vou fazer nessa casa, eu não moro aqui não. Eu saí na minha casa com a chuva a procurar casa. Eu morava aqui na casa de outra pessoa ali. Porque eu moro na casa ali, eu saí ali, pago a minha aluguel, tudo certo. Saí porque todo sábado a minha neta sai ali na casa dela, tem que viver na casa do vovô meu. Alô? Dona da casa não quer. Dona da casa não quer na pista, o temperatura agora de 42 graus. Todo mundo na rua ali estava tomando banho. Eu sei que a maioria do povo está aqui, ninguém paga a luz. Do 15 pessoas que pagam a luz, do 15 pessoas que pagam água. Alô, a minha neta não tem na minha neta ali para tomar banho. Porque está gastando água. Entendi. E por isso esse aqui como você ali. Porque tem que saber, tem que andar nas ruas para saber. A realidade. Isso, a realidade. Mas ali isso aqui, o Você estava Caxias falando é que bom. falta professor, não é porque falta professor, que o professor não vai trabalhar. E ele está reclamando porque as casas que se alugam... Atendimento das pessoas, aluguel, tem que saber. Ali isso aqui, para mim, esse bairro esse aqui, para mim, eu na minha ideia, ele não sabe não, eu não penso mais não, eu sou africano. Eu penso que eu sou brasileiro. Eu penso que eu nasci aqui no Gramacho, do 15 anos aqui, todo lugar eu vale. Esse africanado, esse aqui vive bem, qualquer coisa isso ali. Alô, uma coisa de novo ali, não sei nascido quando todos os bairros vêm assim, não sei não. Coisa que eu vou pedir também na escola. Eu não sei não. Nossos africanos, no primeiro lugar, respeito e disciplina. Estou falando respeito e disciplina. São africanos, respeito e disciplina. Os africanos, eles estão sofrendo muito, mas tem respeito e tem disciplina. Mas eu falo agora, cultura. Cultura. Eu falo na Sofia, nasci aqui no Brasil, fala para ele, desculpa aí, o brasileiro não tem cultura. Me desculpe. O brasileiro não tem costura. Cultura, desculpa. Sofia, ele conhece Sofia, você conhece Sofia, nasci aqui. Mas quando Sofia vai entrar aqui, vai chamar de você tia.
vai chamar tio, tia. Uma brasileira, eu estou aqui, vai chamar Sonnerie. João, você viu? De cultura. Você vai andar na rua, você vai africano ou africana, o pano, botou pano aí, você vai. Todo mundo na igreja aí, tá rindo. Mas cultura, a beleza da mulher é para marido dele. Por isso, você lá na Arábia, bota aí, todo mundo, para nós é bom. Vamos falar, o madre, como madre veste. Porque as mulheres vestem. Sim. Roupa, até aquele branco até aqui. Eu estou falando com você. Isso aí. Cultura. Nosso, a criança está nascer aqui, está andando. Nossa cultura. Você vai ficar lá, ele conhece minha casa. Como ele falou para mim. Ele é o tio da Sofia. Ele acabou de falar, comida. Eu não como comida com Sofia, cozinha não. É para ele comer. Aquela comida dele para Sofia, eu não vou comer não. Eu vou comer. A minha mulher tem que fazer. Nossa comida, como ele acabou de falar, é folha da aipim, a gente come. Aipim, a gente come. Come cozinhado, come fazer guanga, fazer tudo. Fungua. Tudo aí. O que é? Fungua. É folha aí. Aqui não tem, só vende. Mas tem, se a gente procurar, a gente... Na Amazonas, se a gente ir lá, naquele forró, vamos achar. A gente como você quer falar, mostrar isso aqui na escola, a gente quer mostrar cultura, puramente cultura. O Brasil tem cultura, por quê? Tem africano, nós. Está aqui, eu vou casar, amanhã eu vou casar com ele. Tem japonês, tem europeu que vir de tudo. É uma mistura, continente tá aqui. Tá tudo aqui no Brasil. Mistura. Aí fala, como falou que ele falou, respeito. Africano tem respeito. Está falando com você, respeito. Eu não posso chamar você, não teu nome não, porque eu me criou assim não. Você tem que sair na rua, esse aqui, tio dele é meu tio. O irmão dele, a gente chama Yaya. Donc, cultura, tem que lutar na cultura brasileira. Tem que mostrar mesmo cultura brasileira. Uma coisa que é inadmissível também que eu aprendi com vocês, que o mais novo jamais pode respeitar o mais velho. Isso é inadmissível na cultura de vocês, jamais. Não, como já vi estar falando isso aqui. Donc, desculpa. Donc, o povo africano dá valor no casamento. Donc, dá valor no casamento. Donc, o povo, não o povo brasileiro, não, o outro nacional, não dá valor no casamento, não. Por isso, comigo, por exemplo, essa aqui, a senhora aqui, eu estou apaixonado por você. É que casar com você. Primeiro, antes para casar com você, você tem que conhecer quem sou eu. Eu também para saber quem é você. Você tem que, a tua família tem que saber quem é a minha família. Essa aqui tem que saber qual é a tua família. Aqui, uma pessoa ali, no nosso africano ali, antes de casar ali, então tem que saber onde você chama que adote. Você aqui, casa na minha casa, sempre indo no casamento ali. Vem na minha casa sem blusa todos os dias. Na minha casa não vai entrar. Não vai entrar. Estou falando sério. Não, eu estou falando sério. Eu não posso vir na casa dele, na casa desse. Namorar na minha casa. Não pode, falta de respeito. Falta de Pra eles respeito. a cultura é diferente mesmo. Cultura é diferente. Eu já vi. Eu posso falar com você aqui, então, por exemplo, eu. Hoje em dia, você agarrou na frente do pai da mãe. Aqui no Brasil. Eu quero casar com você. A minha família tem que saber quem é a tua família. Eu também tenho que saber quem é a minha família. Tem que dar todos. Por exemplo, para mim, para Mas aqui também era assim antes. Porque não pode esquecer a Cultura. Há muito tempo que essa moda acabou. Por quê? Mas se ele
quer casar com você, Ele vai dar tudo. Ele vai tudo para você, para quê? Você fica, você brasileiro, mas ele dá dinheiro. Não, Dote. Não pagar. Dote, né? Comprar você não. Comprar na fada para dar falar com você. Falou. Aqui tinha dote no passado também. Mas questão Muitos anos. Por que acabou? Por que acabou? Porque Acabou não por tem quê? mistura aí, tá fazendo essa mistura aí. É, foi essa Quando tá- coisa do urbano. Tá foi saindo. Mas na cultura de Tem que- vocês ainda tem dote ainda. Tem. Tem A nossa que ainda? acabou, mas na vocês... Tem. Até agora. Ainda tem hoje, Até até hoje. A hoje. gente tá aqui. A gente Se tá alguém aqui. quer se casar com a Madalena A gente hoje, tá tem aqui. que dar. Sofia vai casar. Vai casar com o brasileiro. Vai dar. Tem que dar vai dote. Vocês mantêm aqui É, também a aqui tradição? também. Ele já foi para participar. Ela já foi. Participou Não tem uma filha ali no casamento. casamento. Tem que ver o Você casamento. chegou, eu não sabia nada que eu vou colocar tudo uma velha. Outro dia, Caramba! outro dia Eu fui no você, casamento da menina. outro dia vocês vão vir na minha casa. Eu vou vos mostrar folhas de que vem da África. Eu falo com você. Uma pessoa falou para mim, o mãe dele Morreu. morreu. Mas por que você tá comendo, bebendo, dançando? Eu falei... A mãe dele morreu na África. Depois de uma semana, ele chegou na casa dele, estava dançando, bebendo, faz tudo. Me perguntou por quê? Para vocês a morte é uma festa ainda. Falei para ele, quando você nasceu, estava como? Feliz ou tristeza? Quando nasce, É. feliz. É porque quando você a pessoa morre, tem que ficar triste. Não, aqui no passado também a morte era uma festa. Mas por que isso? Por que acabou? Acabou por quê? Por que acabou? Eu não sei, naquela época, no passado, as pessoas também faziam festa, porque achavam que a pessoa daqui era muito católico, né? Então achava que a morte era a sua passagem para o encontro com Deus. Então era. Resumindo tudo isso, é Por que falta de acabou? cultura. Falta de Esqueceram a cultura. cultura. Esquecendo cultura. Tem Mas que... para vocês, por que é a festa? Porque a festa, É. Lado, o mãe dele Morreu. morreu. A gente vem aqui, consular, todo mundo vai lá, todo mundo vai passar naquele caminho aí. Não vou deixar Lado assim não. Lado tem que levantar para trabalhar, para continuar a vida dele. Primeiramente, tem que saber a idade que a mãe dele Morreu. morreu. Não, estou falando... Porque, olha, isso aí era só para explicar. Só a morte, não, idade não. A morte, Não. peraí, a morte, vou explicar. Esquece a idade. A morte, Em geral. porque até criança vai morrer hoje, a gente vai dançar, Claro. vai fazer tudo, como Vamos beber, cultura. Se você, eu morrer hoje, morrer hoje, Na hora vamos Não. achar, vamos sentir tristeza. vamos, o corpo está lá na ML, ele vai ficar na minha casa, vai dormir lá na minha casa, vai até hoje, domingo que vem, a partir de hoje até domingo que vem, vai ficar na minha casa. No dia de enterro, vai dormir, vai chamar a pessoa, a gente vai se encontrar Lá no cemitério. lá no cemitério. O ônibus, o carro vai chegar aqui, vai levar Todo para lá. Lá a gente vai fazer tudo, vai fazer cerimônia como a gente faz. Vai levar, puxar, dançar até lá Na urna. na urna. Entendeu? A pessoa fica lá, como você está fazendo isso? Nossa cultura. Sim, agora Muçulmano vai morrer hoje. Vai fazer como? o que vocês. Você falou assim, além de estar com aquele que perdeu o parente, para ele não ficar desanimado, para ele continuar a vida, qual é o outro motivo da alegria? Da morte? Não, espera. Eu faço por um Ou da cantoria? Não, um termo só um pouquinho aí. Por exemplo, você, essa famosa que, qual é o nome dela? Ana Maria Braga. Essa aqui trabalha na Globo ali. A Ana Maria Braga está doente, está internada no hospital. A mesma consequência que a Ana Maria Braga tem, você também tem essa doença ali. Os dois ali internados no hospital, no mesmo quarto. Essa aqui a cama da Ana Maria Braga, essa aqui a cama sua. Esse médico, o doutor que dá você
Remédio, é o mesmo que esse ali. Agora, o remédio, esse aqui para salvar você, a tua vida, para melhorar, para ficar bem. Por exemplo, esse remédio custa $10.000. Você não tem $10.000 não. Mas Ana Maria Braga, diretamente, tu chega lá comprar. Você não tem nada. Mas você tem, visita. As pessoas visitam, 5 minutos, tem uma pessoa para entra. 6 minutos, esse aqui. Mas Ana Maria manda só a pessoa essa ali. Para você, por favor, os dois, Ana Maria Braga, com esse aqui, que vai curar, que vai levantar rápido na cama. Eu. Por quê? Porque eu tenho ali as pessoas comigo. E por isso, não, uma pessoa morreu. Se eu ficar sozinho ali, eu vou pensar muito. A minha família está longe. Vou pensar ali, pensa. Não dá na coragem para ir na entrevista ali. Mas a minha família, amigo, chega. Um dia, o corpo aí não foi no enterro, não. Todo mundo vai ficar com a tristeza. Ninguém canta. Na hora, todo mundo vai no cemitério, falou que ali já enterrou a mãe ali, essa ali. Agora, para dar alegria com ele, não, tem que dar coragem para ele. Levanta, esse aqui vai trabalhar. E isso nós fazemos aqui, não uma festa, para dar apoio. Com esse aqui perdeu a pessoa. Entendi. Agora, por que dança? Mas ali tem a ambiência. Não, estou falando cultura. Não, que eu estou criticando. Isso, não. Pelo contrário, eu estou assim. Você está dando alegria com uma pessoa ali, tem bebida ali. Então, dança com ele para alegrar. Não, você vai lá no jogo do Flamengo Vasco. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Para vocês, na cultura aí deve ser talvez diferente. Morte, já que a gente está falando de morte. Para vocês, o que acontece pós-morte? Para mim, depende, primeiro, de religião, depende da pessoa. Para mim, se a pessoa Sim, morreu, você. Se a pessoa morreu. Acabou. Não tem mais Para você, nada. José? Bom, para mim, como eu sou cristão, né? Eu acredito que a morte é um caminho que nos leva para a vida eterna. Porque através de Jesus, né, ele veio para nos mostrar, né, o caminho da verdade, para chegar ao Pai. Esse é o caminho, porque todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que A morte é passagem. Passagem para onde? para a vida eterna. Para você. Para você, uma pessoa nasceu, coloca na sua cabeça que você tem que morrer. Mas passagem aonde? Assim, mas você vai morrer, é uma passagem. Uma passagem para onde? Nossa! Ninguém sabe essa passagem aí. Ninguém sabe. Só ele que sabe. Por isso Ninguém já foi lá voltar. Ninguém foi embora. Ninguém. Só é passageira. Não tem volta. Não tem volta não. Não tem volta não. Você, todo mundo sabe que você tem que nascer, você tem que morrer. Não. Mas você, todo mundo, Não, na Bíblia, como falaram na Bíblia, todo mundo não vai morrer não. essa aqui é na Bíblia. Por quê? Porque se Jesus Cristo chegou agora, somos vivos. Mas aí não chegou. Mas quando vai chegar, Mas tem que saber que haverá julgamento. Julgamento como mortos e aqueles que estarão vivos vão ressuscitar para um julgamento total, né? O dia que Deus vai vir, eu serei aqui. Ele vai me encontrar. Olha só, no passado aqui, passado antigo, século passado, século XIX, início do século, a morte aqui também era uma festa. E eu acho que tinha muito dessa influência africana. Porque as pessoas eram cristãs, mas achavam que quando você morria, ou você ia para o inferno ou para o céu. Mas tinha ainda algumas situações em que você chegava no meio do caminho. Nem para o céu, nem para o inferno. Ficava no purgatório. Então, quem iria ajudar você a ir para o céu seriam os vivos. Então, os vivos tinham um papel importantíssimo de rezar, cantar, beber, festejar, acender muita vela para iluminar, fazer muita oração, muita choradeira
para ajudar o morto a ir para um bom caminho. A morte, aqui a morte também, engraçado, era uma semana de festejo, muita comilança, muita bebida, também muita rezadeira. A gente até hoje faz. Incrível, né? Que vocês também, eu acho que também aqui o povo aprendeu com o povo africano no passado. E está se perdendo isso, né? Porque agora as pessoas morrem não querem enfrentar a morte, né? Ver a morte. Eu vou falar uma coisa aí, porque a gente, na rua, a gente fala, como, não está criticando não. Muitas pessoas pensam, os africanos somos macumbeiros. E podem ser, né? Mas Pode nem todos são. Pode isso. Mas se Aqui você também fica aí, no Brasil tem muito macumbeiro. peraí, se você for africano, macumbeiro. Fetiche, vamos tirar macumbeiro. Fetiche. Feiticeiro. Estou falando com você, na África, para fazer fetiche, tem que fazer escondido. Não é para todo mundo saber que você está afetado. Aqui em qualquer encruzilhada. Aqui, meu filho. Por isso que eu falei que não, a gente pensa, África, não sei como. África, tem pessoas moram na árvore, como não sei, não. Para fazer fetiche na África, se conhece, ele é feticheiro, ninguém vai gostar dele. Ninguém vai gostar dele. Porque está fazendo fetiche. Só vai vir aquele que está precisando, que vai me procurar. Isso. Eles pensam que estão fazendo mal. Mal. Entendeu? Porque está falando com você, na África, como Congo, Angola, o país cristão. Mas feitiço tem. Tem Não é fetiche? macumba, assim, não. Tem Tem fetiche? feitiço de verdade. Que a Tem pessoa pessoa pode morrer, que a pessoa pode ficar maluco, Não, a pessoa pode ficar rico. Não, coloca na tua cabeça É. que tudo isso aqui está aqui, na Angola, na África, tem violência, tem macumbeiro. Mas não Tem pode esse aqui, assim como desculpa, você chama aqui faz assim, não. o Mas não é assim gay na do rua, tem. não. Mas outra coisa ali está escondido. Escondido. Uma coisa eu vou falar, uma coisa eu penso. Se vou ficar muito tempo aqui no Brasil, eu vou fazer a minha candidatura ali no governo. Eu penso nisso aqui. A minha opinião, a minha apoio, só na educação. A minha coisa é educação. Por exemplo, se eu falou com você que na África, no primeiro lugar, só disciplina e educação. Sabe por quê? Ali na África, toda criança entra só na escola a partir de 7h30 da manhã, passa aí 5 horas. Eu vou explicar devagar. Ainda é assim? Não, 5, 7, meia. Meia-dia. Meia, 14. Tem um de 7 horas até 5 horas. Tem uma intervalo do meio-dia até 1 hora, vai sair ali na casa, depois vai voltar. Ali, dentro da sala, a primeira aula de religião. Então, tem que rezar antes de começar na África. Entre as 7 horas, todas as salas, se aqui nessa escola ali tem, por exemplo, Mas 20 salas. Boa pergunta. Agora aqui, se for fazer isso, vai ser uma confusão, porque cada um é de uma religião. Não, peraí. Estou falando com você. Ele, Lado, estudou na école Kimbanguiste. Aqui não tem. E aqui nem tem mais Peraí, religião. Kimbanguiste Ah, é não, escola de É igreja, uma parte de religião. As religiões, cada escola tem uma religião e você manda para outra. Como falou? Católico tem igreja dele, tem escola dele. O católico. Protestante tem escola dele. Kimbanguiste tem escola dele. Não, deixa eu ver. Não, esse Peraí, vou falar com você. Igreja na Kimbanguiste, religião, primeiro. Na católica, você vai entrar religião. Não como falou, como você está falando agora. Essa aqui é a escola municipal. Tem católica, tem todo mundo está lá. Que religião não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Mas lá na África, está dando certo por quê? Essa escola só para essa escola se você é macumbeiro, você está estudando na católica, você tem que estudar religião. Não, ali já não. Olha, eu vou te Mas não era explicar melhor agora. se a gente estudasse assim, o fenômeno. Não, eu vou te explicar devagar ali. Não é esse aqui ali, esse aqui é católica, tem escola ali, mas não tem escola ali, não. Aqui,
tem outra católica, tem a Batista, tem a Assembleia. Mas toda igreja, nós temos um livro, a Bíblia. Não todo mundo fala só de Deus, uma. Agora, na escola ali tem que ser você na tua família, é do católica, esse aqui do guimarães, esse aqui do desse ali. Mas o professor, nada uma. Vai pregar 80% do evangelho não. Tem que dar um exemplo. Uma criança tem que aprender que não Deus existe. Não para fazer uma coisa ruim na rua. Uma criança até 6 anos, ele tem que aprender dentro da escola a religião, para saber que você não pode bater numa coisa, você não pode fazer isso aqui. Ele estava crescendo até 20 anos. Vai ter aquele ano, ele vai falecer bem. Vai ficar na rua ali para fazer uma coisa ruim? Não. Se ele sai ali domingo, junto com a família dele, ele dá da católica, vai na católica. Se ele não, dentro da escola, o professor não tem que dar a religião tem que saber a palavra de Deus. Entendi. Uma criança está crescendo na palavra de Deus ali. Nós africanos, para dar uma faca, para ter uma pessoa ali, sangue ali, eu fico com muito medo. Mas eu nasci num país da guerra. Mas para matar uma pessoa ali, para colocar no ladrão, é muito ruim. Esse aqui está faltando. Entendi, compreendi. Esse aqui está faltando. Tem que colocar. A criança tem que saber. Ele estava crescendo ali. Para saber, não para xingar. Para fazer. Um tempo, meu primo falou isso aqui. Chega na rua, esse aqui, meu filho, meu neto ali. Ele não conhece você, não. Você estava passando na frente dele, você deixou cair uma coisa ali na tua sacola ali. Ele está falando, não. Ele vai falar com você, não. Ele vai falar, yo, oxi. Oxi, não. Ele falou, ô tia. Eu odeio isso, eu quero falar. Está aprendendo aonde? Está aprendendo aonde? Na casa. Está aprendendo na casa. Porque parece um mundo de respeito, né? Eu na minha casa, eu tenho minha filha ali. Por exemplo, eu falei, mãe, tia. Meu filho não é minha mãe, não é minha tia. Mas a palavra do respeito. É verdade. É por isso que nós ficamos a palavra do respeito. A tia dá o respeito. Chega aqui. Essa aqui é a minha filha. Mandei lá. Daiane, vai lá comprar pão ali. Daiane saiu. Não, da Daiane saiu. Foi comprar. Para comprar pão. Na hora ele vai chegar ali, ele não falou nada com o Daiane. 5 minutos. Ah, Daiane, vai para comprar Coca-Cola. Vou. Terceira vez, Daiane vai comprar. O que Daiane falou? Você é muito chato. Mas se eu mandei Daiane, vai lá comprar Coca-Cola. Na hora ela vai chegar ali. Falou, Daiane, obrigado. Essa palavra. Manda de novo ali. Ele vai chegar a palavra dele e dá apoio. Tem que saber para dar a bom dia, para dar desculpa. Teu filho faz uma coisa errada ali, você não sabia não, chega ali, você bater daí, aqui 2, 3 dias, você lembra que não, por que eu bati no meu filho? A coisa, o meu filho vai bater, não ele que fez errado ali. Alors, como você mãe, você não dá para aparecer na frente da tua filha para pedir desculpa. Isso, você é mãe. Não está funcionando assim. E por isso eu estou falando com você, disciplina e respeito. Tem que dar respeito. A disciplina começa primeiro na tua casa, segundo na escola, cultura, depois vai para o dom. Esse aqui está faltando aqui no Brasil. Isso mesmo vocês morando no Brasil, Duque de Caxias, Gramados, vocês continuam praticando essas culturas. Claro. Isso. Agora, já que nós estamos falando que vocês estão mantendo algumas tradições, vocês poderiam, assim, o que vocês fazem aqui na família de vocês e junto com os outros africanos aqui para manter a cultura viva de vocês? Além do comportamento, além da disciplina da educação, que festas, o que vocês fazem? Cantoria, onde vocês se divertem, como vocês se divertem? Como é que vocês cultuam a tradição de vocês? A nossa tradição. Isso está no sangue, será difícil eu esquecer, será difícil eu abandonar. Meus filhos, minhas filhas, automaticamente vão seguir a partir de mim. Na minha casa, elas sabem, minhas filhas, meus filhos sabem dançar a dança africana até hoje. E sabem cantar música. É sangue. Poxa, canta um pedacinho aí pra meu gente. filho pequenininho assim, se eu mandar ele. Pra registrar aqui, esse momento. A minha DVD está no salão. Como você está falando aí, a gente, cultura, casamento,
dia Você vai, vamos te vou chamar convidar. você. O casamento começar até no dia O último dia da da festa. Poxa, vai Vamos ser te uma honra, convidar. nós vamos registrar. Aonde a gente na enterro, a gente está lá de início Até o fim. Entendeu? Aquela cultura aí, Sofia nasceu aqui, aniversário, o festa, vai botar música. Que festa? Festa é meu, mas você está na minha festa, vai botar música brasileira, música africana. Para não esquecer A tradição. A tradição. Depois ele falou, é sangue. Ali nasceu aqui todo criança, nasceu como mulher. Como ele estava crescendo ali, esse sangue, você vai trazer cabelo. Vocês tinham falado um pouco de discriminação quando vocês chegaram aqui no Brasil? Qual foi? De quê? De cor? Por quê? Aonde? Primeiro, como eu falo com você, quando a gente chegou aqui, aquela doença aí, Ebola. Ebola. Eu estava aqui. Ebola estava lá. Mas no Congo. Mas você vai no hospital, vai aonde você é da África do Congo, Ebola, você tem Ebola. Eu cheguei aqui em 92. Ebola apareceu Na época da doença? Não. A doença vem depois. Antes da doença. A doença eu acho que veio em 94, Eu não me lembro mais. 90 Foi na década de 90. 95, 94, 93, por aí mais ou Mas menos. em 92 eu estava aqui. Aquela aí, ela me dá raiva. Ela me dá raiva. Depois o HIV. Até repórter foi lá onde a gente estava morando, lá no hotel. Pegou a pedra, está falando seu, jogou pedra acima dele. Porque ele fala que o africano tem HIV. Vem aí e pergunta a você. Entendeu? Depois do cor, aí não pode mentir não. Até na igreja, onde estava, porque eu cantava na igreja, um pastor branco, falou para nós, não pode falar mentira não. Todo mundo é preto. Só ele é branco. Falou, se branco entrou agora, vai aonde? O pastor, porque ele é branco. Nós somos negro. Discriminação a gente vive, não pode falar mentira não. Vocês se associaram com o Duque de Caxias, com Gramacho? Qual foi assim, o ponto de vista de verdade de vocês? Assim, a vida de vocês mudaram depois que vocês vieram pra cá? Ou continua a mesma coisa, ou então não mudou nada? Como que foi o percurso da vida de vocês depois que vocês chegaram aqui? Mas assim, não como que era aqui antes, que vocês já falaram, mas como que a condição de vida de vocês hoje é? Depois disso, depois de tudo que vocês passaram, hoje em dia, como que vocês vivem? Por exemplo, você está grávida, você ganhou hoje neném. Esse bebê ali, você ganhou bebê. Esse bebê ali, por quanto? Ele vai andar não. Criança não vai andar não. Depois, devagar, o bebê vai andar e vai falar. A vida é assim. Nós chegamos aqui, nós estávamos novos aqui nesse país. Por todo o tempo, nós ficamos aqui. Nós já acostumamos com tudo isso aqui. Você pode sair aqui para ir no Portugal, primeiro você vai ficar isolado. Um mês, 2 meses. Eu não quero não. Eu vou voltar para ir na praia, para ir fazer jogo no Vasco, para ir fazer pagode ali. Mas se você já acostumou, você vai ver que donc está certo que tem que ficar. Nós também isso aqui. No começo, na nossa chegada aqui, todo mundo estava isolado. Pensar a família. Emprego, ninguém está conseguindo emprego. Você todo mundo sabe. Só agora todo mundo está para precisar de emprego. Eu estudo esse aqui, estudou. Chega ali. Para pegar um emprego ali. Para trabalhar. Ah não. Você não sabe falar a língua portuguesa não. Quem vai? Colocar você não. A maioria dessa filha, todo mundo trabalhou. Mas nós trabalhamos aqui, o serviço é muito duro.
ajudando a pedra. Eu trabalho, por exemplo, esse aqui, trabalhando aqui, para procurar a vida ali, Carrefour ali do Washington, ele trabalha ali para pegar pedra. Carrefour, esse aqui, todo mundo trabalha ali. Aqui no Tora ali, eu trabalho só para poder ver. Você chega ali, com esse aqui documento, eu estudo ali fora. Para ir procurar um emprego ali, ninguém sabe isso aqui. Entendeu? Agora todo mundo já começou, já sabia aonde eu vou para ir procurar um emprego. Se eu chego aqui, ele vai melhorar. Esse aqui vai chegar. Agora há muita diferença. No começo nós sofremos muito. Aqui no Gramacho, como estou falando, está no fim. Começo já passou lá no centro, aonde estava, está andando. No Gramacho aqui, quando eu cheguei aqui no Gramacho, eu não sabia só soneria, sabia, conhece, eu estava vindo da Ana, eu já vi ele, entendeu? Está no fim, agora está bom. Agora então, são sendo bom, livre, parece que está na minha Você pode me fugir na rua, fala como. É assim. É só negro, você está com bom. Aqui tem, a maioria da população é negra aqui na Baixada. Isso. Vocês quase passam invisíveis. Mas o problema não é do banco, não é do nosso corpo mesmo. O brasileiro é do nosso corpo. Está fugindo de você. Entendeu? Agora nós já temos amigo africano aqui, chega ali, não. Para mim, na minha chegada aqui no Gramacho aqui, senta, parece que eu nasci aqui no Gramacho. Todo lugar vai lá, vai, faz isso aqui, vai dar muita vontade. Estamos à vontade aqui, muito feliz aqui no Gramacho. Vocês acham que mudou alguma coisa em relação ao assunto de discriminação racial? Vocês acham que mudou até a mesma coisa? Não, estou falando sobre Ele acabou de falar que agora já está mais fácil. Mudou. Porque, tipo assim, leis podem ter surgido, tal, mas as pessoas, o que as pessoas acham? A opinião de cada um. Não, mudou. Não estou falando que mudou, porque eu sei que quando 5 pessoas entrou agora, um negro entrou agora, vai conversar com você, vai conversar comigo, vai deixar ele. Porque ele é branco. Mas antigamente ali, um angolano sai ali, negro sai aqui, todo mundo está olhando para isso ali. Angolano! Angolano! Agora, se você não tem paciência, agora todo mundo sabe ali. Angolano. Isso dá uma A gente está falando de idioma aí, a pessoa fica lá. Está escutando? Está imitando você como você está falando. Chega ali na esquina, ali nós bebemos cerveja ali. Eu quero pagar uma mulher ali. Vocês são espertos, né? Vocês podem falar de besteira. Mas é exatamente isso que eu falo. Eu falo, Sofia, quando eu estou lá na casa da Sofia, eu falo, Sofia, o que estão falando de mim? Sofia, não está falando nada de você, é outra coisa. Toda a cor da bandeira de vocês tem um significado. Bandeira? Tem, sim. Bandeira tem. As cores. Nós, como Angola, temos preto, vermelho e o quê? A discografia? Amarelo. Não, isso. Entendeu? Temos preto, vermelho e Johnny amarelo. Nós temos Verde. Não, mudou. Azul. azul, com estrela, Johnny Amarelo. amarelo. Mas você sabe o significado? Das cores? Bom, significado eu vou falar com você, porque amarelo é Johnny. Johnny. Riqueza. Ouro. Vermelho é o sangue, Azul, né? ambiente. Vermelho é o sangue, né? Amizade. Na nossa não tem vermelho. Deus não tem, só nós que temos vermelho. Vermelho, sangue que foi derramado em tempo da guerra. Entendeu? Não, a maioria é a nossa riqueza. A maioria, por todo o país, é o nosso corpo daqui, entendeu? por todo o país ali, eu É sei nossa mesmo, né? que, eu sei que no todos os países eu conheço aqui no mundo, se tem amarela A riqueza. riqueza, Então aqui azul também é ambiente, então vermelho é sangue. Depois da guerra que aconteceu lá na África, influenciou alguma coisa na cor da bandeira? Não, não mudou. Não, tenho que falar com você. Independência, né? No Congo, mudou. O Congo era Congo, depois
virou Zaire, agora Voltou ao Congo de novo. Congo, quando Mobutu entrou no poder na 65, na 65, na 71, mudou a bandeira, o nome do país. A bandeira era verde, Azul aí, ele botou verde. Verde, vermelho na Georgia. Amarelo. Quando ele República do Zaire. Do Zaire, virou República do Zaire. Depois, Mobutu morreu. Kabila entrou. Voltou do Congo, bandeira do Congo. Aquele antigo, o azul agora. Gostaria de fazer uma pergunta. Herói pátrio para vocês, representantes que fizeram algo pelo país de vocês, assim. Como herói? Fizeram, por exemplo, herói pátrio, fizeram algo assim de muito valor para o país de vocês. Para nós de Angola, como a construção, né? Nós como falamos no Congo, é Lumumba. Para nós, Agostinho, né? Lumumba, conhece todo mundo conhece Lumumba. Lá no Congo, como na África do Sul, Mandela. No Congo, Lumumba. Angola é Agostinho. É Mipela. Mais alguém aqui? A respeito do ritmo. O ritmo africano é um ritmo mais agitado, mais... Eles querem saber o ritmo da língua. O ritmo da música, o quê? Da música, sim. No Congo? É rumba. Rumba. Do rumba, por exemplo, mistura do samba com do Cuba aí. Música cubana com mistura aí. Rumba. Faz um somzinho aí pra ele ouvir aí, ó. O tal tá querendo saber. Faz um somzinho pra ele ouvir aí. Tocar? Não, um barulhinho aí pra ele. Mas assim... O tal já tá, mais alto já está. Existem diversos tipos de ritmos, mas qual ritmos são assim? Festa tal é aquele ritmo. Ou é tudo misturado? Naquele exemplo lá de quando as pessoas falecem e tal, vocês botam festa. Festa tem que ter música. Aí qual tipo de música que é adequado e tal? É sempre... Pra festa, aniversário é uma música, pra enterro é outra música. Isso. Na festa do casamento, na festa do aniversário, outra música. Música igual. Na festa do, como falei, do enterro, lá como fala na village, na Mboka, Betaga. Lá mesmo, não, só na enterro aí, ele chama Konono. Konono não toca música dos aí, não. É diferente. Música do enterro, é uma coisa. Do morte, outras coisas. É diferente. Lá pega o quê? Batuca, aqui não tem. Música como você fala da aniversário ou casamento. Aquele instrumento é uma música tropical, assim, né? Eu acho que tem tem metal, é tudo. Isso, pequeno, como se chama? Nós temos Sabe, pequeno, você entendeu? Não, graças a Deus, se você chegou aqui antes do mês ali, queria dar você a cada pessoa um convite. Estava ali aqui? Dia 20... Foi dia 15 no mês passado, nós recebemos uma convite ali do Congo. O ministro do Cultura e Arte do Congo, outro Congo ali, convidou as pessoas ali para ir a um festival de oitava festival de cultura desse ali. Ele tem um convite ali, eu não vi não. Ele chamou, convidou a escola de samba do Grande Rio. Estava lá. Ele, todos os culturais africanos ali estavam ali de 1 hora até 2 horas. Eles filmaram? Não filmou, mas ninguém filmou. Vocês não ficaram? Levou também ao meu Miss do ano passado, todo estava lá, eu queria você cada convite para ir participar. Mas na próxima você será convidado. Para participar numa festa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta pela casa.
porque como as pessoas vão ver esse material, Pelo espaço. pelo espaço de vocês, o que vocês querem fazer nesse espaço, que eles estão agora numa luta pela construção do espaço da associação, né? Que isso é legal, porque a gente conversou, mas não estava sendo filmado, lembra? Então era legal deixar isso registrado, qual é a luta de vocês hoje, da associação. Se vocês quiserem deixar uma mensagem também aqui, né? Na língua que está unificando vocês, que é, né? Enfim, o que vocês quiserem. Eu vou falar. Ligá-la. Eu vou falar, nós estamos lutando. Se alguém nos ajudar sobre o espaço que nós já não procurar, porque já começamos essa associação já há muito tempo. Tem uma ajuda que hoje já não recebemos do governo, mas parou porque não tem onde a gente colocar as coisas, falta casa para nós. Temos um projeto de fazer oficina. Essa oficina já nos levou muito tempo porque falta espaço. Se hoje nos ceder um espaço, isso vai ser feito. Contamos já há muito tempo porque queríamos também contar histórias, porque temos contadores das histórias, mas na falta de lugar, tudo isso está parado. Então, por isso, desaparecer, muito obrigado. Então, mais uma vez, a gente está colocando lá o nosso espaço para vocês fazerem as oficinas e as contações de histórias. Agora, vamos na luta aí, né? Nos mobilizar para ajudar nessa casa aí que vocês precisam ter essa casa, porque o Brasil merece, Caxias merece, Gramacho merece, né? Que essa cultura seja mais divulgada. Somos muito, meu povo, muito. Ok. Na minha casa não fala só português, não. Fala minha Sofia, vai falar Sofia na nossa língua. Sofia, vai lá. Quem deu com nós ela vai. Hã? Vocês entenderam? Eu vou dar você um exemplo, escuta. Eu vou dar você um exemplo disso aqui. Você está junto com a tua família na casa ali, uma assaltante entrou. Assalto, entrou. Pegou você e o pai colocou a arma nisso aqui. Está falando que então o cofre do dinheiro está ali. O cofre, o pai deu. Agora você está com medo ali. Mas eu não quero nada você para mostrar aonde o cofre está. Até o dinheiro é lá. Eu mesmo para morrer, mas esse dinheiro para ficar com você e com a minha família. Agora, para mim, fala comigo, qual a língua você vai falar comigo? Para Satã não sabia que você falou comigo. Vai falar aqui. Ué, não vou falar que ele conheça, né? Por isso ainda, Sofia, a criança está nascendo aqui, tem que falar, ouvir idioma. Eu entendi o que eles falaram. No caso de um assalto, a Sofia vai saber falar a mesma língua que ele. Sofia, até a chefe não. Sofia, você não pode mostrar onde está o dinheiro. Claro, espera. Ali na África, a cada... E ele não vai entender. Por exemplo, na minha terra, ali no Congo, ali, tem 18 estados. Aqui tem 23, 22 estados no Brasil. Eu acho que é 22. Não, mas tem 44 idiomas. 44 idiomas. A cada estado tem como? O idioma que vocês falam, além daquele de colonização. Aqui no Gramacho fala idioma dele. Caxias, lá. Centro de Caxias fala 10. Lá na Piabetá fala idioma dele. Mas Rio de Janeiro fala carioca. Fala carioca. Ele fala português, fala lingala, fala kikongo, fala francês. Donc não, fala francês porque passou lá no Congo. Fala português porque ficou em Angola. Na Angola. Fala idioma lingala porque ficou no Congo e na Angola. Fala kikongo porque aonde ele nasceu. Qual o nome da língua que vocês falam? Lingala. Mas ela tem uma boa mas não são as sonoridade, mesmas, né? Em Angola tinha a língua Eu já nativa percebi que e hoje é outra, né? Lingala. Vamos falar nós todos. Vamos falar lingala. Mas ele vai falar que Congo, eu não vou entender. Sim. Ele vai falar que Swahili, eu não vou entender. Eu vou falar que Luba,
Elle nous va entender. Il fallait que Mongo, nous va entender. Para nós se entender, tem que falar Lingala. Donc ça pour quê? Para falar Lingala, todo mundo tem que entender. Porque ali, Congo, o Angola, quem chegou ali na Dono é português, o Djengokao. O Djengokao é português. Chegou ali, donc Congo démocratique e Congo popular e Angola, nesse tempo estava só um país só. Alors, como o Diego, o Portugal, o Diego, esse português, Djengokao, sabia que o país estava muito grande. Ele dividiu esse país ali em 3 partes. Entregou esse aqui meu, os belgas. Esse aqui os franceses. Outro na Angola entregou os portugueses. Por isso, esse 3 países ali, a cada país, esse aqui fala para francês, esse para português, mas todo mundo fala Lingala. Esse Lingala ali mistura também com português. Por exemplo, você fala que copo é português. Nós também na Lingala falamos que é copo. Donc, só no final muda. Você fala que mesa, na nossa na Lingala também fala mesa. Mas no língua francês, eu falo que é table. Nós falamos que é copo, verre. Então, quer dizer que a língua Lingala, nós falamos isso ali, é uma língua misturada também com língua portuguesa dentro ali. É porque tem influência de uma língua com a outra. Isso. A língua que os africanos trouxeram para cá influenciou o nosso português também. Isso. Várias palavras. Por exemplo, se você ficou comigo aqui 6 meses, você vai falar a minha língua. Mas que Swahili, que Congo, você não vai falar, não. Isso é muito complicado. Mas essa aqui é língua ali, você vai. Mas esse Lingala é falado, então, é uma língua que unifica o continente inteiro? Não, o continente inteiro. Só o 3 países. África, Nigeriano também já fala Lingala um pouco. Camerunense também fala um pouco de Lingala agora. Entendeu? Peraí, então quais são os países que falam Lingala? Mas base são Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. 3 países. Base que fala Lingala. Mas hoje. Isso foi bom, porque deu uma possibilidade de comunicação. Nós também temos amigos nossos aqui no Cramacho, mulher, homem, vive conosco ali, fala nem a língua brasileiro. Foi legal a gente aprender a falar essa língua de vocês. É isso que a gente procura um lugar assim. Para que nós podemos mostrar da oficina, nós tínhamos esse projeto, nosso projeto. É isso que a gente está precisando, ensinar francês, Lingala. Bom, então para encerrar aí, que tal aí vocês falaram que iam fazer uma fala na língua que unifica todos vocês, estejam à vontade. Então vamos lá. Bom, ele pode traduzir? Tá. Não dá para falar. Não sei para falar o nome. Não falem, é? Não, isso não vamos. Bom, eu quero dizer que tu ia me vir no malamu awa. O sepeli mingi. Donc você não pode bino. Vou bem saber susu, mokolo mosusu, et pas espace dele a bloquer no to memba bino comme sono sur la sabino, neto binaka, neto yembaka, nem petit no biso zali. Donc on va biso te et puis bo pouye biso, ne lo ko lobi bo pesa biso espace, et ni ko biso, tout ça comme ça na biso. É verdade. Merci mingi. Eu concordo. Merci mingi na koyana bino esikoyo. Vraiment, to la bisibino. Lembro se makamusu bino boye bakate concernant biso africain. Ndeki ba tretaka biso, de bazwaka biso, culture na biso, non a bino déjà différent. To la kisi bino yango, to lobeli bino yango. Donc ekozala malamu koloba na kosala sa makambo mibale. Ekozala malamu ba to la kisa yango, ndenge to lambaka pondu, ndenge to lambaka kwanga, ndenge to lambaka fungwa, ndenge to lambaka biloko na biso nyonso. Bino bomona yango ndenge bolobi soki espace monani tokosala mpona bino et puis mpona Brésil mobimba bayebake Brésil euta na Afrique. tokoremercie bino na ndenge bosili boya awa mpona koswala na communauté na biso kaseb toremercie ke ezala continuel kaka lelo te mais mbala nsima ke tokoka kozala na sika kaka ya monene epe biso tokokolakisa
culture na biso bokoka koyeba botino nini biso tozali kovivre epe toza na posa ya kolakisa babrésilien bajeune brésilien koma ndenge nini bakoki koyeba Afrique à travers na biso epe bakoka mpe kosala lokola ndenge biso tosali totiki bamboka na biso Afrique toye a na Brésil comme mpe bango bakoki kokende Angola Congo mpo bakoka kovivre bakoka koyeba ezala maloba te me bakoka kovivre yango. Bon, merci pour eu vou tentar explicar isso em português, tudo que foi dito. Em primeiro lugar, ficamos muito gratos na vossa chegada à nossa porta, como Caceba, a nossa comunidade, a porta está aberta. Depois, nós vamos tentar, nós vamos vos mostrar como que a gente dança, como que a gente canta, como que a gente anda a cozinhar as nossas comidas. Vocês vão ver. Nas fitas vão ver. Depois, que pessoas como vocês estão aqui têm que conhecer um pouco da história da África, para vocês saberem que a África é um continente que existe há muitos anos. Não é só para hoje, tem que ser continuar essa visita. Temos que começar a se encontrar. Quando vamos se encontrar de novo, vocês vão adorar. Porque vão encontrar, como falei para vocês, brasileiros e brasileiras. Vão ficar muito contentes. Então, muito obrigado. Foi isso.